Buscar o caminho enquanto se pode achar. Então, as pessoas, infelizmente, nesses eventos esportivos que houve ali na França, houve uma blasfêmia que pessoas se levantaram para blasfemar contra o Filho de Deus. Mas temos que entender o seguinte, que tudo que se faz vai pagar aqui na terra. E o pior é quando você paga aqui na terra e ainda tem a segunda morte, que é o dia do julgamento. É o dia que Cristo e o reino dos céus vai julgar todo ser humano que fez coisas boas e coisas ruins. Fazer o bem não é a garantia de vida eterna. Para ter vida eterna, o ser humano tem que entregar a vida ao Senhor. Deus, o Espírito Santo, Jesus, ele se alegra quando o ser humano ajuda ao próximo, mas não é a garantia de vida eterna. A garantia de vida eterna é você ir para o teu quarto e entregar a tua vida ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor em João capítulo 12, versículo 42. Soberano e eterno Deus, obrigado por essa rica oportunidade. Nos dá entendimento e sabedoria da tua palavra. Repreende todo o mal sobre este bairro da Bolívia, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor. Repreende os demônios, repreende todos que queira fazer algo para entristecer. Mas repreende todos os demônios, Senhor, porque este bairro pertence ao Senhor. Este bairro, esta cidade pertence a Ti. E Deus está dando oportunidade a muitos de se arrepender e entregar vida ao Senhor. Pai que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai esta cidade, livrai este bairro de todo o mal, Senhor, porque o Teu reino é poder e glória para sempre. Amém. João capítulo 12, versículo 42. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus, não declaravam a sua fé para não serem excluídos da sinagoga. Pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Olha o que Jesus falou. Quem acredita em mim e não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Você não é só você acreditar, mas também você fazer, entregar a tua vida para Deus. E aí a palavra de Deus diz: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem é? Deus. Enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo da morte eterna. E eu vim como luz para o mundo. E eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você sabia, morador, que tem pessoas que não querem sair das trevas? Tem pessoas que não querem sair de algo que vive sendo atormentado, não quer ser liberto, não quer mudar, não quer entregar, não quer se arrepender. E aí que está o grande erro do ser humano. O ser humano sofre porque não larga
as maldições, as coisas que vivem atormentando a vida do homem e da mulher. Então, a palavra do Senhor está dizendo: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todos aqueles que creem em mim não permaneça nas trevas. Então, Jesus está dando uma advertência, está alertando as pessoas que querem viver nas trevas, que não quer largar o mal, não quer largar a maldade, não quer largar algo que está desagradando ao reino de Deus. A Bíblia diz que não haverá salvação para essas pessoas que não largam as trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Jesus, ele veio para te salvar da morte eterna. Porque Jesus, ele criou o ser humano para ter vida eterna com ele. Porque muitos, neste país Brasil, aprendeu de pai, de avós, de tio, dizendo que se morrer, vai estar com Jesus no céu. A Bíblia diz que ninguém haverá a Deus se não se arrepender aqui primeiro. Você tem que entregar a tua vida aqui primeiro. Você tem que se arrepender aqui primeiro. Você tem que largar as coisas, as maldições aqui na terra primeiro, para depois entregar a tua vida para Cristo. E no dia que você for recolhido da terra, vai esperar o dia para morar com Ele na Nova Jerusalém. Os dois ladrões estavam na cruz. Os dois ladrões estavam na cruz e Jesus estava no meio. Mas só que Dimas, ele viu que aquele homem era diferente. Aquele homem que estava no meio era diferente. E aquele homem reconheceu que aquele homem era diferente, e mesmo com o seu sofrimento, com a sua dor, Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no reino dos céus. Você vê que o ladrão, ele se arrependeu ali na cruz e entregou a vida para Jesus de Nazaré. O ladrão que estava à direita, ele se arrependeu e entregou a vida para ele. Sabe o que quer dizer? Como é que eu aprendo nessa história? Que é real, que é verdadeira, que muitos não acreditam, que muitos são incrédulos. O que eu aprendi é que seja na última hora, seja que você esteja no leito da cama, que esteja para morrer, no hospital ou na tua casa, você pode, com todo o teu coração limpo, verdadeiro, dizer assim: Jesus, a partir de hoje, eu entrego a minha vida para ti. Você entrega a tua vida para Ele. E aqui a palavra de Deus está dizendo o caminho na luz. Você sabia que muitas pessoas na terra, neste país, nesta cidade, precisam conhecer a luz que se chama aquele que foi até a cruz do Calvário e morreu, e no terceiro dia ele ressuscitou. Esse homem sofreu tanto por nós. Esse homem passou por tantos momentos terríveis por nós. O inimigo fez de tudo para matar ele, mas não conseguiu. Este homem enfrentou os republicanos, os religiosos. Este homem enfrentou os governadores, rei daquela época. Ele enfrentou tudo pela raça humana. E hoje, o que a gente vê é pessoas zombando de Cristo, blasfemando contra Cristo, fazendo zombaria de Cristo, fazendo coisas que desagradam a Cristo, mas a Bíblia é bem clara. Tudo que você faz aqui na terra, o que planta vai ter que colher depois.
A Bíblia diz que é melhor você praticar o bem, fazer o bem, praticar o bem, porque quanto mais você pratica o bem, faz o bem ao próximo, Jesus, que está do lado do trono de Deus, ele fica feliz quando você pratica o bem. Quantas pessoas não querem o teu bem? Quantas pessoas é falsa? Quantas pessoas querem falar mal da tua vida, falar mal de você? Quantas pessoas querem ver a tua queda? Quantas pessoas que têm raiva de você? Quantas pessoas odeiam você? Quantas pessoas não querem que você cresça? São pessoas que infelizmente são usadas pelo diabo. E o que nós devemos fazer, irmão Hilton, com essas pessoas? Só orar. A oração é poderosa, é fundamental para um cristão. Sem oração não faz efeito. É por isso que há uma batalha 24 horas, uma batalha que não para. É todos os dias, enquanto você está dormindo e eu estou dormindo, há uma batalha espiritual nesta terra. O reino de Deus contra as trevas, contra os demônios, contra Satanás. Porque a Bíblia diz que a luta não é contra o ser humano. O Evangelho de Jesus Cristo não é contra o ser humano, é contra os demônios e Satanás que está neste mundo, levando muita gente para a sepultura e sem salvação. Então, por isso que o Evangelho de Cristo veio para mudar este planeta. Mas tem pessoas neste país que odeiam o Evangelho de Cristo. Pessoas neste país que têm ódio do Evangelho. Pessoas que preferem as suas festas, as suas bebedeiras, as suas curtição, as suas blasfêmias, as prostituição, o adultério, mas não procura mudar a vida. E a Bíblia diz que quando não quer, dois não brigam. A Bíblia não, é um ditado que o ser humano aprendeu. Quando um não quer, dois não brigam. E a Bíblia diz que essas pessoas, se não se arrepender, descerá a sepultura sem salvação. Ó. Agora vamos para o texto bíblico. Eu não me canso de ler esse texto. Eu não estou aqui para apresentar placa de igreja. Eu não estou aqui para apresentar placa de igreja, nem denominação, não. Eu estou aqui apresentando o reino de Deus, a palavra do Senhor. Só a palavra, o reino de Deus pode salvar a tua casa e a tua família. Olha o que dizem em 1 Coríntios. Capítulo 15, versículo 20. No entanto, na realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram, porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Todas aquelas pessoas que entregou a vida a Jesus, desde a época de Jesus, bem antes do nascimento de Cristo, todas aquelas pessoas que seguiram o Senhor, vai ser ressuscitado para morar com Ele na Nova Jerusalém. Todas as pessoas do mundo atual de hoje, no mundo atual de hoje, pessoas que temeram a Deus, fez a vontade de Deus, pregou o Evangelho, levou a palavra de vida eterna, que está ali enterrado no cemitério de Valença, vai se levantar para morar com ele na Nova Jerusalém. Enquanto muitos estão se iludindo com as coisas do mundo, enquanto muitos estão sendo enganados pelas coisas do mundo, farreando ali, farreando aqui, curtindo ali, bebendo ali, a Bíblia diz, irmão, tudo é no tempo do Senhor. A palavra de Deus diz que tudo é no tempo de Deus. Sim, é no tempo de Deus. Mas a Bíblia também você tem que entender é que você também tem que dar lugar a Deus para ter uma vida ligada com o Senhor. Amém, Arthur? Bom te ver, Arthur. Então, a palavra de Deus diz
que tudo é no tempo do Senhor. Você vê que as pessoas que estão no presídio aprontou, fez o que fez, mas dentro do presídio entregou a vida ao Senhor. É uma nova criatura. Mesmo que a sociedade não acredite mais naquelas pessoas que estão dentro do presídio, é aquelas pessoas que Jesus quer para ter vida eterna com Jesus de Nazaré. Então, a salvação é para as prostitutas, as salvações é para os traficantes, as salvações é para a salvação é para aquele que vive na vida só vida de bebendo. A salvação é para os mentirosos, enganadores, é para os adúlteros, é para as prostitutas, é para os homossexuais, é para os traficantes. A salvação é para todos. Agora, a salvação é para todos, mas tem que dar lugar a Deus para Deus transformar e mudar. Deus ele não pode entrar na tua vida se você não quer. Deus ele não pode mudar a tua maneira se você não quer. E quando você não quer, Deus ele não pode mudar a tua maneira de viver aqui na terra. Agora, para finalizar, vamos ler um texto para encerrar. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Timóteo. Para encerrar, vamos ler a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. No mundo que está vivendo hoje, no mundo que está hoje, no mundo maligno, ruim, perverso, sujo. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabei, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Vou ler mais uma vez. Sabei, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Você acha que esse planeta vai ficar assim do jeito que está? A Bíblia diz que as coisas vão piorar no planeta. Cada dia mais. Cada ano que passa, as coisas vão ser pior mais ainda. As guerras estão aí, as doenças vão aumentar. E diz assim a palavra: os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfêmios, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Yahvé. Quem é Yahvé, irmão? Deus. Deu para entender como é que está o mundo atual de hoje? A maldade,
a ruindade está cada dia mais aumentando na face desta terra. Eu vou ler mais uma vez para você entender. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então, irmão Hilton, já que vem coisas ainda piores na terra, o que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer se vem coisas terríveis ainda na terra? Vá para o teu quarto, dobra teu joelho e entrega a tua vida ao Senhor. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfêmios, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Ó, você está vendo como é que está o ser humano na terra? O ser humano na terra está assim hoje. Mas, irmão Hilton, desde a época de Adão, desde a época de Noé, o mundo era assim. Mas sabe o que acontecia no tempo de Noé? No tempo de Noé, Deus destruiu todo o ser humano naquele dia. Por quê? Porque estava fazendo coisas que desagradavam a Deus. Deu para entender? Naquela época de Noé, Noé pregou para aquele povo, e aquele povo não deu ouvido. E Deus disse: eu vou destruir todos que estão aí. Bota a tua família, Noé, dentro da arca e os animais, que eu vou destruir todos que estão aí. Em Sodoma e Gomorra, Deus também destruiu todo o ser humano, desde o menor até o maior. Como é isso, irmão? Do menor até o maior. Da criança até o maior, Deus matou todos. Sabe por quê? Porque do menor até o maior estavam pervertidos em ousadia, em desrespeito, estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra, as 5 cidades, destruiu em fogo, enxofre, destruiu todas aquelas 5 cidades. E no mundo atual de hoje, haverá a segunda grande tribulação na terra. Houve a primeira, que foi no tempo de Noé, que Deus destruiu todo ser humano. E no mundo atual de hoje, haverá a segunda grande tribulação, que vai ser pior do que a primeira. A segunda vai ser pior, porque Deus ele vai lançar as 7 pragas na terra. Por quê? Porque a raça humana não obedece. No momento agora, Deus está dando oportunidade a muito nesta terra do arrependimento. Você acorda, você levanta, você agradece a Deus, ou às vezes o ser humano nem agradece a Deus quando acorda de manhã. Então, quando você tem essa oportunidade de abrir os olhos de manhã, é porque Ele está te dando a oportunidade de você se arrepender e entregar a tua vida para Ele. É por isso que Deus está tendo a misericórdia para não destruir este planeta agora. Por que Ele não vai destruir este planeta agora? Porque Ele está dando a oportunidade ao ser humano do arrependimento, de entregar a vida para Ele. Está em tempo ainda do arrependimento. Está em tempo ainda do ser humano se arrepender. Você está tendo oportunidade. A gente está vendo neste país, pessoas estão descendo a sepultura sem salvação e sem entregar a vida para Deus, para ter vida eterna. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus continue dando livramento. Que Deus continue dando oportunidade a você para ouvir a palavra do Senhor, que não é Assembleia, não é Batista, não é Adventista, não é Católica, não é nada dessas denominações. É a palavra do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos embora.